Nós sabemos que hoje o movimento feminista é muito forte em todo o mundo. No Brasil também ele é muito forte, né? E a pergunta de hoje é se é possível conciliar o movimento feminista com a palavra de Deus, que eu creio que é um tema que deve levantar muitas questões na cabeça das pessoas, né? E para isso nós trouxemos aqui uma representante do sexo feminino, né? Porque só homem falando sobre feminismo fica estranho. Então, o Pensa e Creia hoje conta com a participação da minha esposa, a Jussara, a Bispa Jussara. Então, o que você acha dessa questão, Jussara, que fala sobre o movimento feminista e a palavra de Deus? Eu queria, antes da Jussara participar, esclarecer o que é o feminismo. Né? O feminismo é um movimento, né? É um movimento cuja finalidade é uma finalidade, a princípio, boa. Né? O que talvez seja objeto de controvérsia são as estratégias, os métodos e os alvos que têm sido buscados ultimamente, né? Mas, na origem, é um movimento de busca pela implementação do direito das mulheres, né? Na perspectiva de que esses direitos estariam sendo, de uma certa forma, negados por uma sociedade predominantemente masculina ou machista. Né? Então, o feminismo é um movimento de luta pelo direito das mulheres. Né? E nessa perspectiva é que nós temos que analisar, né, se o feminismo ele é bíblico, o quanto ele pode ser, né, conciliável com a Bíblia, em que medida. E para isso nós temos que analisar, para nós entendermos, a Jussara vai falar depois um pouco sobre isso também, que o feminismo ele teve 3 ondas na história, muito importantes. Né? E a primeira onda era uma onda que tinha como principal ambição, isso aconteceu mais ou menos ali no final do século XIX, início do século XX, a igualdade de direitos. A mulher lutando para que ela tivesse igualdade de direitos em relação ao homem, o direito de votar, o direito de poder abrir a sua empresa, o direito de poder ter sua liberdade sem ser restringida por uma certa tutelagem, né, do homem. Né? Até no Brasil existia o Estatuto da Mulher Casada, em que a mulher não podia abrir uma sociedade comercial sem autorização do marido. Né? Então, esse primeiro movimento é um movimento mais... o símbolo desse movimento era o direito ao voto, que surgiu o movimento das sufragistas, que voto é sufrágio, né? São palavras semelhantes, sufrágio, voto. Então, as sufragistas eram um movimento feminino que lutava pelo direito das mulheres. E a base dessa primeira onda do feminismo, que começa ali já no final do século XIX, mais no início do século XX, está muito focado na igualdade, né? E eu acho muito difícil, né, em relação a essa primeira onda, dizer que isso é antibíblico, né? Porque a mulher tinha o direito, né? O que você acha em relação a isso? Essa primeira onda tinha um aspecto positivo, né? Um prazer estar aqui falando com vocês, né? Eu acredito que a mulher sempre teve, né, na história, né, esse papel, né, de guerreira, né? De estar lutando contra essa situação de opressão, né? Por conta de todas as vivências, tudo que aconteceu na história da mulher, né? Até, né, conta-se, né, que os homens agradeciam há muito tempo atrás, né, por terem nascido homem, né, e consideravam até
a mulher como não como um ser humano, mas como uma sub-raça, né? Então nós já sofremos muito essa questão, né, de sermos desmerecidas, né, como seres humanos, essa rejeição, né, pelos homens. Então isso ficou, eu creio que até no inconsciente aí feminino, né? Depois toda essa questão, né, que o João falou de não poder votar, né, não poder comerciar sem a anuência do marido, tudo isso vai imprimindo uma sensação de incapacidade, né, no universo emocional feminino e também, né, de opressão, né? Então as mulheres foram tendo uma história de opressão, né? E sofrendo muito com isso, né? E eu creio que quanto mais o tempo vai passando e uma tribo, né, vai se sentindo assim oprimida, diminuída, né? Vai chegando um momento que ela vai lutando pela libertação, né, daquela situação. Então eu acredito que o feminismo veio como um grito assim de libertação, né? Todos esses anos, né, de julgo, né, de desigualdade, de injustiça na realidade, né? Então tem uma parte positiva, né, do feminismo, que é essa luta pela igualdade, né, pelos direitos, assim como os homens tinham direito ao voto, né, direito de negociar, as mulheres também, né, são seres iguais no sentido de terem inteligência, terem capacidade. E eu vejo assim com relação à palavra de Deus, né, Jesus, ele foi assim, mostrou a partir ali do seu ministério, né, ele foi um grande libertador das mulheres, né, porque ele dava muita atenção para as mulheres e ele veio para transformar essa situação, né, de julgo, né, de limitação. E eu creio que acredito por isso que ele falava tanto com as mulheres, dava tanta atenção, né? Valorizava Valorizava muito, muito, né? né? Você vê que na ressurreição, por exemplo, a primeira testemunha é uma mulher, né? Que é Maria Madalena. Né? Sim. E normalmente era uma testemunha, era um tipo de testemunha que não era muito respeitado no cenário jurídico, né? Se uma testemunha mulher não tinha o mesmo valor de uma testemunha masculina, né? Mas a primeira testemunha da ressurreição, e se a gente considerar que nada acontece por acaso, né? Você vê ali o Senhor Jesus já, né? A primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, né? Uma mulher que foi restaurada de uma vida complexa, né? A Bíblia fala que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios, né? Então você vê aí uma posição de Jesus de valorização, né? Da condição da mulher. Nós vemos a mesma realidade quando ele conversa com a mulher samaritana. Samaritana também, na época, né, não se conversava com mulher, né? E o judeu não se conversava também com o samaritano. E ele quebrou, né, ali 2 paradigmas, né? Conversando com mulher e conversando com o samaritano. E então Jesus, ele foi muito nesses pontos aí, muito revolucionário, né? E eu creio que ele estava ali inaugurando um novo tempo, né? Por isso eu sempre estimulo as mulheres quando eu vou falar, né, nos congressos, né, a virem para Cristo, né? As mulheres, eu creio que o poder de Jesus é superior ao poder desses movimentos feministas, né? Porque Jesus, ele quebrou ali todos os rótulos, né? Os preconceitos com relação à mulher. Ele devolveu a dignidade à mulher. Eu gosto muito desse versículo que está lá em Gálatas 3:28, que diz assim: que em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Então, esse versículo aqui tem um poder tremendo, né? E eu acredito que, e a gente vai, hoje nós vamos abordar essa primeira onda, que é uma, vamos dizer assim, a primeira onda, o problema do feminismo são as ondas posteriores, né? É a segunda onda e a terceira onda, que aí começa a complicar muito. Mas essa primeira onda, que é uma onda de igualdade de direitos, é difícil nós não vermos aspectos positivos e até conciliáveis com a palavra de Deus, porque aqui no Gênesis, por exemplo, quando na criação, né, a Bíblia fala que não é bom, Gênesis 2, a partir de 18, que o Senhor Deus diz ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Quer dizer, eu vou fazer uma companheira que tenha a mesma dignidade que ele, nós poderíamos traduzir também, né? Semelhante, com a mesma dignidade, com a mesma condição. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher é uma companheira com a mesma dignidade que nós temos. Então, com os mesmos direitos, né? Claro que há uma organização na família, em que há uma liderança masculina na concepção bíblica, né? Mas essa liderança não é mando, né? Não essa liderança é alguns papéis que cabem, né, ao casal, né? Na maneira como a Bíblia organiza a estrutura familiar, né? Mas não é uma inferioridade, não é uma relação de superioridade. O homem não é superior à mulher na relação familiar, né? Eles estão na mesma condição de dignidade, com papéis distintos, né? Mas isso é importante estabelecer, e o feminismo, eu creio que teve esse papel, mas como todo movimento começa a sofrer sérias distorções a partir da segunda onda, como nós vamos ver no próximo Pense e Creia. Então, a segunda onda do feminismo e as distorções, né, em relação ao projeto de Deus, nós veremos no próximo Pense e Creia.